Liberdade, condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas segundo a própria vontade. É isso que está sendo tirado de nós há 2 gerações e que está prestes a piorar num nível nunca antes visto. A gente está vivendo um momento bizarro da história onde um pequeno número de parasitas está prestes a conseguir controlar cada aspecto da nossa vida, e hoje eu vou te explicar como eles estão fazendo isso, o que eu tô tentando fazer para me proteger e o que você também pode fazer para se proteger. Mas olha, você tem que agir rápido, porque o tempo está se esgotando. Você já parou para refletir a respeito da diferença entre as oportunidades que os seus pais tiveram e as oportunidades que você tem hoje? Porque assim, a minha geração, as gerações dos anos 80, 90, até o começo dos anos 2000, cresceu assistindo filmes, vendo histórias e constatando que quando a gente crescesse, quando a gente fosse adulto, a gente teria mais ou menos o mesmo caminho dos nossos pais. Quer dizer, com 30 anos de idade, os seus pais já tinham carro, casa, tinham família constituída, faziam viagens de férias e assim, tinham uma vida digna e decente. Mas quando você para olhar para a vida de um brasileiro médio, até mesmo um americano médio hoje, isso tá acontecendo no mundo inteiro, tá? As pessoas mal conseguem pagar o próprio aluguel. Esses dias eu tava vendo Simpsons. E aí eu percebi que os episódios mais antigos da década de 90, o Homer Simpson tinha carro, tinha casa, fazia viagens constantes de férias, tinha família constituída e ele sempre foi considerado um cara fracassado. Um americano médio, totalmente loser, totalmente fracassado, de classe média baixa, sabe? E só com o salário dele ele conseguia sustentar a esposa dele não tinha que trabalhar, conseguia sustentar os filhos, conseguia viver uma vida digna. Então, tudo aquilo que ele tinha, o que é considerado hoje uma vida rica, naquela época era considerado uma vida totalmente medíocre. Mas por que isso? Você já parou pra se perguntar? Pois é, antes de te explicar o porquê, eu preciso te explicar antes o conceito de valor monetário, do que faz o dinheiro valer algo como dinheiro. Porque, para que alguma coisa possa ser considerada uma boa moeda de troca, um bom dinheiro, são necessárias 3 características principais: raridade, durabilidade e divisibilidade. No começo da história humana, não tinha dinheiro. A prática era o escambo. O escambo era basicamente: eu te entrego alguma coisa que eu já não preciso mais, ou que eu valorizo pouco, e você me entrega em troca alguma coisa que você tem que eu tô precisando nesse momento. Mas aí qual que era o problema disso? Se eu precisasse de uma cadeira e eu tivesse em troca um monte de, de maçãs, eu dependia do cara que tem a cadeira estar disposto a pegar as maçãs em troca. E se ele precisasse de um martelo ao invés das maçãs, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que entrar numa jornada pra encontrar alguém que tinha um martelo, pra eu trocar essas maçãs pelo martelo, e aí pegar esse martelo, ir lá e trocar pela cadeira, tá entendendo? Não era nada útil e a sociedade não conseguia prosperar. E aí, ao longo do tempo, a sociedade começou a encontrar outros meios, né? A tentar encontrar outros meios de troca, e foram usados, por exemplo, conchas. Tinha uma época que conchas eram usadas como moedas. Só que tinha um problema. As conchas não eram raras. As pessoas começaram a perceber que valia mais a pena ficar na praia catando concha do que, de fato, trabalhar e gerar alguma riqueza real. Então, nenhuma riqueza era produzida. Era só você ficar catando concha que você, teoricamente, era rico. E aí o mercado todo se inflacionava e pela falta de raridade daquelas conchas, né? As conchas não eram nada raras, qualquer um tinha acesso a elas. Isso não serviu como dinheiro. Depois tentaram usar grãos e cereais. Por quê? Porque eles eram úteis, né? Muita gente precisa de sal, de trigo, precisa desses grãos para fazer comida, para fazer outras coisas. Mas aí qual que era o problema? Apesar de ser útil e de ter raridade, né? Porque eu não consigo produzir trigo infinito, né? Eu tenho que ter um trabalho para gerar aquela riqueza que é o trigo. Então ele tem raridade, mas qual que é o problema aqui? Ele não tem durabilidade. Esses grãos, eles estragam com o tempo, então não dá para você armazenar ele por muito tempo. Ou seja, quanto mais velho é o grão, mais perto de perder o seu valor ele está. E um outro problema é, para você levar os grãos, né? Imagina, você levar sal de um continente a outro para fazer uma troca lá. O que acontece no meio do caminho? Só de você colocar os grãos ali numa carroça, pelo mero movimento da carroça, ele vai se perdendo com o tempo. Cai 1 grama aqui, cai 2 gramas ali, e quando você chega lá no destino, você já não tem a mesma quantidade daquele sal que você tinha no começo da jornada, ou seja, você perdeu o valor ali no processo.
Então grão não servia como dinheiro porque não tinha durabilidade. E aí as pessoas pensaram, bom, eu vou trocar aqui gado, porque gado tem uma certa raridade, né? Ele é escasso, então eu preciso de toda uma gama de habilidades, gama de trabalhos para que eu consiga criar gado, gerar o gado. E ele tem também certa durabilidade. Uma vez que eu tenho um bezerro que nasceu, eu sei exatamente quanto tempo ele vai durar alguns anos ali e vai ser produtivo durante aqueles anos, então ele vai valer durante aqueles anos. Apesar de não ser muita durabilidade, porque ele tem aquela data de validade dele, ele tem mais durabilidade do que grãos. Só que aí tem um problema, o gado não é divisível. Então eu só consigo trocar gado por algo que valha o mesmo valor de gado. Por exemplo, o exemplo da cadeira. Eu não posso trocar um bezerro por uma cadeira porque o bezerro vale muito mais do que uma cadeira. Ele vai crescer, ele vai dar leite, ele vai, em um certo momento, ele vai poder ser abatido para virar consumo, né, para virar alimento. Então um gado inteiro não pode ser trocado por algo menor. Ele não pode ser dividido. Eu não posso cortar uma pata do bezerro e entregar em troca de uma cadeira, tá entendendo? Então ele não tinha divisibilidade. Mas sabe o que tem todas essas características que posteriormente foi descoberto pelo ser humano? O ouro, os metais preciosos, em especial o ouro pela sua raridade, que eu já fiz um vídeo sobre isso, é o metal mais raro ali, então a escassez desse metal faz com que ele valha muito. E aí eu não vou adentrar nisso porque eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, eu vou deixar aí no final desse vídeo pra você clicar pra assistir ele lá depois. Ele chama A CLT é um Pesadelo, aqui está como se libertar. Mas o fato é que a raridade de algo torna esse algo valioso. O ouro também é divisível, você pode facilmente derreter ele, transformar em outra quantidade sem que ele perca o seu valor, porque ele também tem durabilidade. O ouro não se perde facilmente. Então você pode derreter, transformar em pequenos pedaços, pode derreter de novo, transformar em uma barra gigante de ouro. Então ele é praticamente o dinheiro perfeito. E durante muito tempo, ouro foi usado como moeda de troca na humanidade. Só que em certo momento as pessoas perceberam que era muito difícil e até muito perigoso ficar transportando grandes quantidades de ouro. Porque se você tem muito ouro e você precisa fazer negócios em uma outra cidade, significa que durante essa jornada de levar o ouro de uma cidade para outra, você está suscetível a ser roubado. E dependendo da quantidade de negócios que você quer fazer nessa outra cidade, você também tem que carregar uma grande quantidade de ouro, e não é fácil carregar grandes quantidades de ouro. Isso implica altos custos. Então a humanidade percebeu que não era nada prático carregar essas quantidades de ouro, e foi basicamente assim que surgiram os bancos. Os bancos surgiram para resolver esse problema. Eles diziam, olha, deixa o seu ouro aqui comigo, eu vou guardar ele, eu vou investir em segurança para que ninguém venha roubar, eu guardo esse ouro aqui, e em troca eu te dou uma nota de crédito que vai constatar que você é detentor dessa determinada quantidade de ouro. Foi basicamente assim, eu posso estar errado aí em algum ponto, mas basicamente foi assim que surgiu o papel moeda. Você deixa uma quantidade de ouro ali no banco, o banco te entrega notas que garantem que você é detentor daquela quantidade, e você transaciona essas notas no mercado, e teoricamente você poderia pegar essas notas e trocar pela sua quantidade de ouro, já que o ouro é seu, não é do banco, né? O banco estava basicamente só guardando aquele ouro. E a humanidade seguia com esse sistema funcionando muito bem até determinado ponto. As pessoas trabalhavam, recebiam pelo seu trabalho, geravam riqueza, né? Recebiam por essa riqueza, e a produtividade crescia porque as pessoas percebiam que valia a pena ser mais produtivo, já que quanto mais produtivo você era, mais riqueza você gerava também e mais todo mundo prosperava. Mas em determinado ponto isso mudou. Existe um gráfico, e se você está consumindo isso aqui em áudio, tenta parar aí um pouquinho só para ver durante um segundo esse gráfico na sua tela. O gráfico é chamado What the Fuck Happened in 71, ou seja, que porra aconteceu em 1971. Porque existe uma disparidade muito grande a partir daquele ponto. A humanidade seguia produtiva e crescendo em riqueza, mas a partir daquele ponto existiu uma disparidade muito grande entre a quantidade de riqueza gerada pela sociedade e a quantidade de retorno que essa sociedade tinha, a produtividade versus retorno. A partir daquele ponto, as pessoas se tornaram cada vez mais produtivas e conseguiram cada vez menos recompensas em troca disso. Mas por quê? Eu te digo por quê. Você sabe que a economia dos Estados Unidos, há muito tempo, o dólar é quem dita o momento econômico praticamente do mundo inteiro, né? A globalização trouxe isso. Tudo que acontece com dólar afeta o mundo inteiro.
E naquele ano, em 1971, por causa de um momento de guerra, de conflito político, que não vem ao caso aqui a gente ficar aprofundando, o presidente Nixon dos Estados Unidos teve uma brilhante ideia. Guerras custam caro e a gente precisa de dinheiro para custear tudo. E as pessoas confiam muito no valor do dólar, na força do dólar. Então, por que não criar mais dólares para custear tudo isso aqui, independente da quantidade que a gente tem em reserva de ouro ali? Então ele decidiu tirar o lastro do dólar no ouro. Ou seja, a partir daquele ponto, o governo dos Estados Unidos começou a criar notas de crédito praticamente falsas, porque a única função de um papel moeda era garantir que aquela quantidade escrita no papel era a mesma quantidade que existia nas reservas de ouro. Só que as pessoas já estavam tão acostumadas a valorizar aquele papel, as pessoas naquela época já estavam tão acostumadas a nem ver ouro na frente delas, que no curto prazo elas continuaram valorizando aquele papelzinho como se ele realmente valesse o que ele dizia que valia. Ou seja, a economia conseguia continuar girando e aquele papelzinho continuava sendo valorizado, só que a riqueza real, ou seja, a reserva real de riqueza, já não condizia mais com o que estava circulando naquele mercado. Então as pessoas não percebiam, mas cada vez que o governo imprimia uma certa quantidade daquele papelzinho que deveria ser a nota de crédito garantindo que aquele ouro estava em reserva, cada vez que o governo imprimia aquilo, acontecia um fenômeno diluído que impactava o bolso de cada um dos americanos, não só dos americanos como do resto do mundo inteiro, que era a perda do valor daquela moeda, a perda do poder de compra daquela moeda, porque o mercado se regula automaticamente, e é isso que é a inflação. A inflação é o aumento da base monetária, ou seja, é o aumento da circulação de notas de crédito sem que exista de fato o aumento da riqueza real, ou seja, da reserva de ouro. Então foi eliminado o fator raridade da equação, o fator escassez. Ou seja, a moeda agora, ela vale tanto quanto as conchas valiam no passado. Ou até menos, porque dá mais trabalho catar conchas na praia do que apertar um botão e aumentar a base monetária. E no início, aquilo era só para custear a guerra, era uma medida de guerra, né? Ou seja, você passa por cima de todas as leis para que você consiga custear o que tem que ser custeado num momento de crise. Só que existe um ditado que diz: não existe nada mais permanente do que uma medida temporária de um governo. E sabe por que isso se tornou permanente? Porque a partir daquele ponto, não só o governo dos Estados Unidos, como todos os outros governos, perceberam que, com o poder de criar moeda em mãos, eles já não precisavam mais aumentar impostos. Porque imposto sempre foi uma medida muito impopular dos governos. E o governo, para se manter no poder, ele precisa de propaganda, ele precisa que as pessoas acreditem nele, que as pessoas confiem nele. E aumentar muitos impostos para garantir para si mais recursos, ou seja, roubar a população, sempre foi uma medida muito impopular, porque a pessoa que está pagando impostos, ela está vendo o dinheiro saindo do bolso delas e indo para as mãos do governante. Só que a partir do ponto que você tem o poder de criar novas moedas, com lastro em nada, basicamente em nada, o que você está fazendo? Você está basicamente colocando um imposto invisível na população. As pessoas estão sendo roubadas, mas elas não percebem. Elas estão ficando mais pobres, mas elas não percebem e não sabem o motivo. Então, a partir daquele momento, os políticos não precisavam mais de impostos para te roubar. E isso para eles, para quem domina, para quem controla, era maravilhoso. E isso nunca mais parou de acontecer. E sabe qual que é o impacto disso? Pensa na sua vida há 10 anos atrás. O quão mais fácil era você fazer uma viagem de férias? Pensa bem, hoje, você tá viajando mais ou menos? Quando você decide ir pra praia, ou sei lá, fazer uma viagem qualquer, não tá muito mais comum hoje em dia aquele pensamento de cara, não sei não, acho que eu vou economizar, porque a viagem vai sair muito caro. Isso não tá muito mais comum hoje do que era há 10 anos atrás? Em contrapartida, hoje você precisa trabalhar mais ou menos do que aquela época para custear uma viagem dessa. Você precisa trabalhar mais, não é mesmo? E muita gente não sabe de onde vem isso, e eu te digo de onde vem isso. Vem do aumento dessa base monetária. E esse é o início, é o começo da sua escravidão. Porque só o fato de você querer viajar e tomar a decisão de não viajar para economizar, já significa que você está limitado no ir e vir. Porque para você sair de uma cidade a outra agora, a gasolina está muito mais cara do que era há 10 anos atrás. Está muito mais custoso. E olha só, atualmente você passa quase 6 meses por ano no Brasil trabalhando só para pagar imposto. Metade do tempo do seu trabalho, ou seja, do seu potencial produtivo como indivíduo, está sendo jogado no lixo.
E adivinha, a outra metade do tempo você trabalha para conseguir pagar as suas contas básicas, ou seja, você trabalha para conseguir se manter de pé, para continuar trabalhando. Isso é ou não é já uma escravidão? Mas a coisa vai piorar ainda. Isso é o que você tá vivendo hoje, que já tá difícil pra caramba, mas isso não é nem o começo. Porque apesar de você achar que não tá fazendo aquela viagem por uma escolha sua, e de fato é, em certo ponto, uma escolha, você meio que não tem muita escolha porque você precisa economizar. Mas até esse ponto, você ainda tem o poder de fazer a loucura de ir lá gastar o seu dinheiro inteiro, gastar o seu salário inteiro naquela viagem e depois se virar pra pagar aquilo. Na maioria das vezes você não faz, mas ainda tem a escolha. E escolha é a palavra-chave que vai ser tirada de você em breve. Porque a escolha é o que faz o ser humano ser o mais livre dos animais. Por exemplo, sabe aquela famosa frase, eu queria ser livre como um pássaro? Bom, cuidado com essa liberdade que você almeja, porque um pássaro não tem qualquer possibilidade de escolher não voar. Ele voa porque ele é um pássaro. Um pássaro não pode, durante uma bela tarde de primavera, olhar para um parque e dizer: olha, essa tarde tá linda, eu acho que eu vou aproveitar a paisagem e eu vou andando pro ninho hoje. O pássaro não pode fazer isso. Ele tem que voar. Já o ser humano pode escolher ir de Uber, de bicicleta, ele pode escolher ir correndo ou só andando mesmo. E é isso que faz do ser humano o animal intrinsecamente mais livre de todo o reino animal, a escolha. Essa é a palavra-chave. É isso que eles estão tirando de você aos poucos e que agora eles vão tirar com muito mais velocidade. Porque todos os governos estão trabalhando em uma tecnologia chamada CBDC. É basicamente a criptomoeda dos governos sem a parte cripto. É um dinheiro programável que vai funcionar basicamente como um vale alguma coisa. Por exemplo, você sabe que as medidas de assistencialismo do governo vêm do quê? Vem dessa impressão de dinheiro que eu acabei de te falar. Eles imprimem dinheiro do nada, sem lastro algum em nada, injetam na sociedade através de medidas assistencialistas, e essa sociedade não tem qualquer escolha porque ela já tá tão pobre que ela precisa usar essa medida para pagar as contas mais básicas, ou seja, esse dinheiro ele vai acabar voltando pro topo da pirâmide uma hora. Mas até esse momento essa pessoa ainda pode pegar esse dinheiro e escolher fazer o que quiser com ela. Só que isso não vai mais ser uma possibilidade quando essas moedas novas forem implementadas. Porque o governo pode simplesmente virar pra você e falar: olha, eu tô te dando aqui essa ajudinha, tá vendo? Esse dinheiro aqui pra você comprar gás. Só que você só pode comprar gás com esse dinheiro. Ou seja, isso aqui que eu tô te dando é um vale gás. E essa não é nem a parte mais assustadora. Esse dinheiro vai ser programável para expirar, ou seja, com a desculpa de que é para esquentar a economia, eles vão colocar uma data de validade no seu dinheiro. Você não vai poder guardar, você não vai poder armazenar, você vai ser obrigado a gastar, o que significa que você não vai poder construir riqueza. É um dinheiro programável. Não só programável, como rastreável. Ou seja, pessoas que gastam esse dinheiro com coisas que o governo não gosta podem sofrer retaliações. E adivinha qual que é o país mais eficiente, que está mais avançado em criar esse tipo de dinheiro? Pois é, o país que é ineficiente em tudo, praticamente todas as coisas que são boas para a sociedade, o Brasil é ineficiente, mas nisso ele está sendo extremamente eficiente. É o Brasil. O Brasil está criando o Drex e a previsão para que essa moeda seja lançada é para os próximos 2 a 5 anos. Não vai demorar mais do que 5 anos. E eu vou deixar aqui um trechinho para você de um vídeo assustador que explica todo o problema que vem junto com essa moeda. Por exemplo, em programas sociais, Márcio. Hoje não há como carimbar o dinheiro de um programa social. Por exemplo, o governo tem o Vale Gás, o dinheiro dado às famílias para a compra do gás de cozinha. Então o governo cria, por exemplo, usa o Drex para pagar o dinheiro, o Vale Gás, o dinheiro para as famílias comprarem o gás, e o beneficiário recebe esse dinheiro pelo Drex na sua corrente, e este dinheiro ele vem carimbado, programado pelo governo, que é o emissor da grana. Diz, por exemplo, que não pode usar para comprar roupa numa loja, ou para comprar alguma coisa, um cigarro, por exemplo, não é permitido. Mas o dinheiro vai perceber que ele está sendo usado, por exemplo, num CNPJ que vende gás de cozinha, e aí, neste caso, a compra é concretizada. Então, o dinheiro ficasse bloqueado na minha conta para aquele fim. Exatamente. O dinheiro, isso, hein? O dinheiro percebe para onde ele está indo. Sim. E se não tiver de acordo com a regra original, ele simplesmente não liquida aquela operação. A compra não é. Esse é um trecho que eu tirei de um dos meus documentários lá do meu canal principal. Se você não assistiu ele ainda, assista. Se chama A Maior Fraude da História do Mundo. É claro, foi um vídeo que sofreu retaliação aí da plataforma.
Foi totalmente cortado o alcance dele, foi desmonetizado, não só desmonetizado, como também sofreu restrição de idade aí. Então, enfim, você tem que querer assistir muito mesmo pra conseguir chegar naquele vídeo. Mas tá lá ainda, tá ativo, ele não foi excluído da plataforma, se quiser pode assistir. E o bizarro, velho, é como a mídia é usada, né, pra passar pano pra essas coisas do governo. Os caras falam ali como se fosse uma coisa, uau, super legal, olha o Drex, olha tudo que ele pode fazer. Como se fosse uma inovação que vai ser boa para a sociedade, mas não vai ser boa. Ela vai ser, na verdade, a última ferramenta de controle, a ferramenta que faltava para que esses caras te tornem, basicamente, um escravo mesmo. Para que você não tenha qualquer resquício mais de liberdade. E qual que é a saída, né? Qual que é a única possibilidade de você ter alguma liberdade, de você conseguir prosperar minimamente? Ó, pra já te adiantar, eu não acho que é a saída, tá? É o Bitcoin. Mas eu não acho que o Bitcoin é uma saída. Só que ele é uma redução de danos, porque ele é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Pensa bem, você tem um carro, o governo pode tirar de você. Na verdade, o carro nem é seu, né? Experimenta não pagar aí o IPVA. Ou então você tem uma casa, tá no seu nome a casa? Pois é, não paga o IPTU não pra você ver. Não é seu. Na verdade, o governo pode tirar o que ele quiser de você. Você tem muito dinheiro na conta? Pois é, esse dinheiro não é seu. Olha o caso do Monark aí, por exemplo. Ele é um dos casos, né? Tem milhares desses casos, mas ele foi um caso muito icônico, muito emblemático, de um cara que, segundo a Constituição, não infringiu qualquer lei, mas só pelo fato de ele ter desagradado os governantes, ele teve todo o seu dinheiro bloqueado. Sabe por que ele conseguiu fugir do país e chegar lá com algum tostão no bolso? Porque ele tinha Bitcoin. Então o governo conseguiu confiscar todo o dinheiro que ele tinha em papel moeda, mas o que ele tinha em Bitcoin é inconfiscável, não tem como confiscar aquilo. Só se você der muito mole mesmo e anotar sua senha, suas palavras em um lugar fácil ali, que se você sofre uma busca e apreensão ou qualquer coisa do tipo, seja fácil de encontrar, aí você perde. Mas se você é inteligente e sabe guardar as suas palavras-chave ali com segurança, ninguém pode tirar aquilo de você. Então, as pessoas têm uma visão muito errônea do Bitcoin como um investimento. Ah, eu vou investir em Bitcoin. Quando, na verdade, esse não é o propósito da coisa. O propósito do Bitcoin não é você comprar aquilo para valorizar e para ficar rico no futuro. Muita gente ficou rica assim, mas esse não é o propósito da parada. O propósito é você ter alguma coisa que o governo não consiga tirar de você. E essa, no momento, é a única coisa que existe. Ah, mas e as outras criptomoedas? Todas elas têm donos. Algumas delas são protocolos que realmente valem para alguma coisa, que servem, que são tecnologias que têm o seu valor, sim. Só que nenhuma delas é inconfiscável, porque basta ir direto na fonte, ir no dono, que um governo consegue, um governante consegue confiscar aquilo de você. Mas o Bitcoin é totalmente descentralizado e não existe um dono. Não existe qualquer forma de alguém confiscar aquilo de você. E é aí que tá o poder da parada. Eu não tô nem aí pra quanto que a moeda tá valendo no mercado. Porque eu não compro o Bitcoin pra gastar, tá entendendo? Eu compro ele pra ter o valor do meu trabalho seguro. Aí você diz, ah, mas o Bitcoin é muito volátil e eu tenho medo de colocar o meu dinheiro ali. Se você tem medo de colocar o dinheiro ali, é porque você tá colocando dinheiro que você vai precisar usar no curto prazo, e aí eu já não te recomendo. Eu tenho moeda fiduciária. Eu não tenho nada em real, porque eu não acredito nessa bosta desse país aqui, eu acho que isso aqui vai colapsar mais rápido do que tudo, mas eu guardo uma reserva de emergência em dólar, porque eu sei que se eu precisar usar aquele dinheiro, se tiver alguma coisa, tá ali em dólar. Eu não vou passar perrengue, eu tenho pelo menos 6 meses de contas pagas guardadas ali em dólar sempre, porque esse é o dinheiro que eu uso. E a forma certa de você enxergar o Bitcoin é dane-se a volatilidade, dane-se quanto vai valer, porque no fim você só tem 2 escolhas para proteger o seu patrimônio, para proteger o fruto do seu trabalho. De um lado você tem um sistema financeiro que já está programado para colapsar, e do outro, você tem um sistema programado matematicamente para se valorizar. E aí, mais uma vez, se você está consumindo isso aqui só em áudio, eu vou deixar na tela aí passando para você um gráfico que mostra como essa parada é matematicamente perfeita e tá seguindo exatamente o que era para acontecer desde a sua criação. Porque números não mentem e a matemática tá ali, cara. Essa coisa é matematicamente perfeita e independente de você acreditar no Bitcoin, de você querer ou não, enquanto o incentivo dos governos é estragar a moeda porque eles se beneficiam com isso, o incentivo do Bitcoin
é totalmente o contrário, é se valorizar. Então, sabendo que eu só tenho essas duas opções, eu tô cagando pra quanto essa moeda tá valendo. A primeira vez que eu falei sobre Bitcoin aqui na internet foi em um dos primeiros documentários lá do canal Abraham. O vídeo se chama A Verdade sobre o Dinheiro, que eu falo muito sobre o que eu tô te explicando aqui agora. E eu lembro que naquela época, cara, o Bitcoin tinha caído muito, tava muito em baixa e tava tipo 16 ou 17 mil dólares, algo assim. E aí eu recebi um monte de hate, né? Porque vinham vários comentários falando: nossa, isso é muito perigoso porque você tá indicando um investimento e você tá indicando algo que pode acabar com o patrimônio das pessoas. Cara, aquilo ali tava em 17 mil dólares e hoje, no momento que eu tô gravando isso aqui, tá beirando os 60, 70 mil. Pouco tempo depois. Então sim, o Bitcoin vai cair, já caiu muitas vezes e vai cair de novo. Só que qual que é a parada do Bitcoin? Sempre que ele cai, quando eu tô falando assim, no longo prazo, ele nunca cai tão baixo quanto foi a última grande queda. E sempre que ele sobe muito, em termos de longo prazo que eu tô falando aqui, tá? Tô falando assim de questão de anos. Um ano ele caiu, o outro ano ele subiu, tá? Então sempre que ele sobe muito, ele sempre sobe um pouco mais do que a última vez que ele subiu. Ou seja, se você pensa em longo prazo, você tá basicamente protegendo o seu poder de compra ali. Porque se você investe em ações, por exemplo, por mais que você ganhe ali 10 a 20% ali em uma ação, beleza, você investiu em ações de alguma empresa e você teve um ganho nominal de 10%. Poxa, tô 10% mais rico em um ano. Você acha que tá 10% mais rico. Mas quantos por cento a mais de moeda em circulação tem que você não tá enxergando? Quantos por cento a mais os governos já te diluíram sem que você perceba? Então você acha que você tá ganhando dinheiro ali naquela transação, investindo naquela ação, quando na verdade o jogo tá sendo totalmente contra você. Porque na verdade você tem menos poder de compra agora, apesar de ter um númerozinho maior ali na sua tela. E quando você entende isso, quando você percebe que esse é o jogo, você perde totalmente o medo do Bitcoin. E olha, eu quero deixar bem claro, isso aqui não é indicação de investimento, não. Como eu já te disse, eu não enxergo essa parada como investimento. Eu tô só te mostrando o meu processo de pensamento, como eu enxergo que existe uma saída pra gente prosperar no longo prazo e que eu enxergo que essa é a única saída. Eu tô só compartilhando com você a minha experiência e te explicando como eu vejo. Você toma as suas próprias decisões. Você faz o que você quiser com essa informação. Isso aqui é só a minha forma de enxergar o mundo e esse formato que eu encontrei desse canal aqui, inclusive, tô gostando muito porque eu não tenho filtros, eu falo o que eu quiser aqui e eu mostro pra você como eu vejo que as coisas funcionam. A minha visão pode estar errada, porque eu não tenho todas as respostas. Mas aquilo que eu constato, aquilo que eu vejo e que eu compreendo, eu venho aqui e compartilho com você. Então, cara, a gente tem pouquíssimo tempo até que o Drex seja implementado e o Bitcoin criminalizado, porque ele vai ser, uma determinada hora ele vai ser criminalizado, porque as pessoas já estão percebendo e quanto mais tempo passar, mais gente vai perceber essa parada, essa armadilha do sistema e vai começar a migrar o seu poder de compra para o Bitcoin. As pessoas vão começar a desinvestir no Estado. E quando elas começarem a desinvestir, o governo não vai querer perder esse poder que ele tem hoje. Ou seja, Bitcoin vai ser ruim, vai ser algo proibido, provavelmente, né? Isso que vai acontecer. Então você tem pouco tempo até lá. Se você tem pouco tempo até lá, cara, você tem que encontrar uma maneira de fazer o valor do seu trabalho crescer exponencialmente, de fazer o seu tempo valer mais. E existem várias formas de fazer isso. A que eu encontrei, no caso, pra mim, foi empreender na internet, porque aqui na internet eu tenho a possibilidade de fazer o meu tempo valer mais. Eu tenho a possibilidade de trabalhar uma vez e fazer esse trabalho que eu trabalhei uma vez continuar me rendendo, ou seja, os meus ganhos são exponenciais, então o tempo começa a jogar ao meu favor e não contra mim. Porque o meu negócio é o seguinte, eu tenho produtos que ajudam as pessoas a se tornarem criadores de conteúdo e para vender esses produtos eu não preciso estar lá vendendo, porque eu tenho um site ali vendendo para mim e aí eu crio vídeos que levam as pessoas para venda desses produtos, inclusive se tiver interesse tem um link aí na descrição. E aí cada vez que eu publico um novo vídeo aqui na plataforma, aquele trabalho que me levou um tempo X para ser desenvolvido, aquele trabalho se torna um ativo que vai me render um fluxo financeiro potencialmente pro resto da minha vida, porque não é bem assim, porque todos os vídeos no YouTube eles meio que morrem em determinado momento, então você tem que continuar publicando novos vídeos
vídeos, mas eles nunca morrem de fato. Se eu for ali no vídeo mais antigo do meu canal do Abraham ali, eu tenho ali pelo menos 200 pessoas por dia assistindo aquele vídeo. E são 200 pessoas que estão sendo expostas a potencialmente uma oferta que eu fiz naquele vídeo e podem comprar aquele meu produto. Ou seja, uma vez que aquele trabalho foi feito, ele nunca mais para de me retornar. Esse é o poder da internet, né? Porque sempre vai ter gente assistindo aquele vídeo que já foi publicado e eu não preciso ficar trabalhando nele de novo. Pelo menos é assim que funciona no YouTube. No Instagram, no TikTok, essas redes aí, os vídeos realmente de fato morrem e aí você vira meio que um escravo de ficar gravando novos vídeos. Mas no YouTube, cara, é assim, eu encontrei uma maneira de fazer o meu tempo valer mais exponencialmente. Inclusive, se tiver algum interesse em fazer a mesma coisa que eu faço, aí na descrição tem um link pra isso. E eu não sei se isso aí é a resposta, se essa é a saída. Isso é o que eu tô fazendo e que pra mim tá funcionando. Eu tô conseguindo acumular valor e eu tô conseguindo, ao longo do tempo, cada vez mais me livrar um pouco desse sistema predatório fiduciário que a gente vive hoje. Então a gente tem pouco tempo para que isso aconteça. Não deixe esse tempo passar. Faça algo hoje. Comece a trabalhar hoje para que você consiga acumular algum valor que não seja confiscável, tá? Meu recado por hoje é esse e eu te vejo no próximo vídeo.